A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, disse-nos o Mestre Jesus: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mateus, capítulo 18, versículo 12 e 13. Por que deixaríamos se perder pelo aborto os bebês com microcefalia, tendo a mãe contraído ou não o Zika vírus? A vida de todos os bebês importa, inclusive a vida do bebê deficiente. Este, em especial, por ser a parte mais fraca, deve ser protegido pelo Estado e por toda a sociedade. Jesus conta conosco na proteção de todo o seu rebanho, mesmo sabendo que na caminhada terão pedras e espinhos, valerá a pena, pois o final da estrada é o radioso caminho da evolução. Ouviremos hoje os depoimentos encorajadores da mãe de 3 filhas, uma normal e as outras 2 portadoras de microcefalia, que mesmo sabendo que a primeira e a segunda filha tinham a doença, optou pela vida. Depois escutaremos uma entrevista com o presidente da Associação Médico Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o pediatra Dr. Américo Domingos Nunes, pai de uma filha com alto grau de autismo e que mostra onde está o heroísmo da paternidade. E ao final, ouviremos a canção Encontro Bom, de Cacá Rezende, que demonstra que a maternidade e a paternidade é sempre um encontro bom. Uma mulher mostra a tela do celular para 2 jovens com microcefalia. Outra jovem olha a tela. Eu sou Viviane Lima, eu sou mãe da Ana Vitória, da Maria Luísa e da Júlia. Nós estamos aqui todas 4 juntas. Aos 18 anos de idade eu engravidei. Quando eu fui fazer a ultrassonografia morfológica e eu descobri que a Ana Vitória, ela tinha microcefalia, isso em 1999, há 20 anos atrás. E quando ela nasceu, foram feitos alguns exames e ali eles disseram que o comprometimento cerebral era muito grande, que a Ana Vitória, a possibilidade da Ana Vitória não andar, não falar. Só que eu não me prendi a isso. O primeiro ano da Ana Vitória, o que os médicos me diziam é que era o essencial. E foram muitas e muitas e muitas estimulações. Foi um ano assim mesmo dedicado, todos os dias de terapias. E um ano depois eu fui para o Rio de Janeiro. Lá foi descoberto que a questão era genética. E lá eu fiz muitos exames e foi constatado que a Ana Vitória, nesse um ano de estimulação, o cérebro da Ana Vitória tinha totalmente se transformado. Então foi ali que eu entendi que a minha vida tinha que ser dedicada exclusivamente a esse estímulo, que tudo na vida dela seria um estímulo. Quando ela estava com 2 anos e meio, eu engravidei da Maria Luísa. Aos 6 meses de gestação, novamente, eu também descobri que a Maria Luísa também tinha microcefalia, mas com muito mais experiência. Eu já sabia que o estímulo era algo que precisava ser feito. Mas quando a Maria Luísa, de fato, nasceu, eu entendi que eu tinha 2 filhas com o mesmo diagnóstico e 2 pessoas completamente diferentes. Aquele tratamento que eu dei para a Ana Vitória, ele servia para a Maria Luísa, mas adaptado de uma outra forma. Maria Luísa desenvolveu algumas síndromes. A Maria Luísa desenvolveu a síndrome do pânico, a Maria Luísa desenvolveu o toque. Então aquela terapia básica, ela servia, mas ela tinha que ser adaptada de uma outra forma. E quando foi em 2006, eu fui mãe novamente, né?
só que de um mundo completamente diferente daquele que eu estava vivendo. Eu sabia ser mãe daquele jeito. E quando a Júlia nasceu, eu não sabia lidar com aquela situação, porque aos 8 meses ela falava, 1 ano ela já andava. E eu me tornei uma máquina de estimular e eu começava a fazer estímulos com a Júlia e colocar ela além do que ela era. A presença da Júlia dentro de casa fez com que as meninas desenvolvessem, porque aí eu comecei a trabalhar de fato a inclusão dentro de casa. Então a evolução delas foi muito grande. Também tem a contrapartida para a Júlia. O aprendizado e o amadurecimento da Júlia é muito grande por conta da convivência que ela tem com as irmãs. Eu sou a Júlia, eu tenho 13 anos e sendo irmã delas eu aprendi a lidar com as diferenças das pessoas. E todo mundo merece respeito igualmente, porque todos nós somos seres humanos e todos nós merecemos respeito, merecemos amor. No sofá, Júlia, Viviane, Maria Luísa e Ana Vitória conversam. E a Ana Vitória, de repente, surgiu com a questão de ser modelo. E pelo estudo cognitivo que foi feito dela, ela tinha, na época, 16 anos e ela tinha uma idade cognitiva de 4. E o poder desfilar, o poder fazer algo que só depende dela, porque eu não posso estar na passarela com ela, eu não tenho o que fazer, isso fez com que ela evoluísse como adolescente, como alguém que se ama, como alguém que se olha no espelho e se quer arrumada, quer o cabelo arrumado, quer uma maquiagem, quer uma boa roupa, coisa que ela não faria se ela não tivesse tido esse estímulo. E elas foram convidadas para participar de um projeto que tinha aqui em Manaus, e era um desfile que ia ter num determinado momento e precisava fazer umas fotos em estúdio. No dia que a Ana Vitória foi para o estúdio, a Maria Luísa foi junto, fez as fotos dela, da maneira dela, e a Ana Vitória se revelou naquele estúdio. E eu não precisei dar comando para a Ana Vitória, eu não precisei dizer, vira para cá, bota a mão assim. E na linguagem dela, ela se encontrou ali. Ela nunca tinha visto fotógrafo na vida, e ela começou a fazer tudo aquilo que o fotógrafo falava para ela, coisa que eu não acreditava que ela fizesse, porque ela não recebia comandos de pessoas estranhas. Então, foi muito fantástica, tipo como se ela tivesse dito para mim, mamãe, eu me encontrei, é isso que eu quero para minha vida. Foi quando a Ana Vitória virou notícia em vários sites do mundo e foram muitas entrevistas e eu comecei a ver que o negócio estava ficando sério e que eu precisava utilizar daquilo dali para o que eu sempre quis na minha vida, que era o alcançar outras mães e que essas outras mães entendessem que aquilo que eu estava permitindo que acontecesse, que a Ana Vitória estava feliz, que era possível. E ela sobe numa passarela e ela transforma muitas vidas, muitas mesmo. Oi, eu sou a Vitória, sou modelo. E você gosta de ser modelo? Gosto, sim. Em uma passarela, Ana Vitória, de macacão justo, verde, desfila com a mão direita na cintura, vira de costas, põe a mão esquerda na cintura, anda e ergue os braços. A plateia aplaude. A Maria Luísa hoje está com 17. Há uns 10 anos ela encontrou um porto seguro, né, minha filha? Que é essa boneca que ela está segurando nas mãos, que é a Chiquinha do Chaves, é uma boneca de pano, uma boneca totalmente articulada, e ela não larga para absolutamente nada. O que eu posso dizer é que a Maria Luísa é o nosso combustível de vida. O que ela vai ser amanhã pra gente não é o que importa, é o que ela é pra gente hoje, de fato. Eu não forço a Maria Luísa a nada. A única coisa que eu quero na minha vida é ter ela comigo, só isso. Só o que eu quero. Eu vi na TV uma matéria, algumas matérias, sobre o Zika, né? E estavam agindo como se a microcefalia fosse uma sentença de morte. E eu olhei para aquilo e falei assim, mãe, a senhora não vai fazer nada? A gente tem a Ana Vitória, a gente tem a Maria Luísa, e a gente precisa mostrar para essas mães que tá tudo bem, que isso é algo que pode ser estimulado, a senhora tem que fazer alguma coisa. Que foi quando a mamãe fez a postagem no Facebook. E naquele mesmo dia, eu fiz uma publicação com a foto das meninas, e eu dizia que não era uma sentença de morte, que aquilo, que elas não precisavam se desesperar, que tivessem calma. Naquela mesma noite que eu publiquei, aí começou a primeira televisão a me chamar. Só que
na primeira reportagem, muitas mães já começaram a me procurar. Então eu criei um grupo de WhatsApp chamado Mães de Anjos Unidas. E eu comecei com 20 mães. E hoje nós somos reconhecidos como um movimento Mães de Anjos Unidas. A Júlia foi a primeira mãe, na realidade, antes da criação oficial do grupo, que estava entre aquelas 20. E foi assim, foi nessa luta, foi nesse momento de tensão, de desespero, de microcefalia, está sendo falado em todo lugar, que a Júlia entrou na minha vida. Olá, doutor Américo Domingos Nunes Filho. Como médico, o que o senhor tem a falar sobre a Zika? Jane, meus queridos ouvintes da Rádio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, essa emissora tão querida nossa. Bem, existem 4 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: a febre amarela, a dengue, chikungunya e a zika. Ao picar uma pessoa doente, o mosquito é infectado e pode transmitir a doença a uma pessoa sadia. O zika vírus é semelhante à dengue e também é causado pelo mosquito Aedes aegypti. No entanto, seus sintomas são mais brandos. Jane, a única forma de saber se qualquer pessoa está com Zika vírus é através dos sintomas apresentados, como vermelhidão nos olhos, é uma conjuntivite, manchas vermelhas na pele que coçam e febre. Entretanto, a pessoa pode estar doente e não apresentar nenhum sintoma. Porém, o que nos interessa mais nesse momento é a Zika acometendo as gestantes. Pode ser causa de microcefalia nos bebês em formação e em desenvolvimento no cadinho materno. Portanto, a Zika está incluída aí numa doença que pode causar microcefalia nos bebês. Mas não é por isso que todas as grávidas precisam se preocupar, porque nem todas as que tiveram Zika durante a gravidez terão bebês com microcefalia, porque esta é uma situação rara. Acredita-se aí que 6% só das mulheres grávidas que contraíram Zika tem os nenéns com microcefalia. Algumas estatísticas dão até 1% só. Além disso, Jane, se a mulher já teve Zika quando não estava grávida, não existe a possibilidade de o bebê ter microcefalia se ela engravidar. E o que acontece? Acontece o seguinte: o vírus acomete o tecido cerebral do ser em formação e logra causar o quê? Uma desaceleração no crescimento dos neurônios e, consequentemente, do cérebro e do crânio. A cabeça fica pequena porque o cérebro também é pequeno. E o período de gestação mais arriscado é exatamente o primeiro trimestre da gravidez, quando há mais chance de o vírus ultrapassar a barreira placentária. Olha, nós podemos dar um diagnóstico pela ultrassonografia morfológica. Ela é capaz de identificar, inclusive, outras características, outras malformações cerebrais que poderiam determinar a microcefalia também e que não estariam relacionadas com a Zika. Outros exames que podem ser pedidos é a ressonância, a tomografia. Inclusive, eles indicam o grau de comprometimento cerebral e suas possíveis consequências. Pode haver casos em que só podem descobrir a microcefalia depois do nascimento, desde que o contato com o vírus acontecer depois do segundo trimestre da gravidez, não havendo tempo suficiente para aparecer na ultrassonografia. Nesse caso, o diagnóstico é feito pelo exame clínico do neném, normalmente pediatra, como eu sou, né? E com a medição do perímetro craniano. Portanto, quando o vírus acomete no segundo trimestre da gravidez, nenhum exame vai acusar, a não ser o exame clínico depois que a criança nasce. Então, a criança que tem microcefalia, ela pode ter o acometimento cerebral ou pode ter outras malformações do sistema nervoso central, levando a graus variáveis de sequelas. O que pode então acontecer numa criança com microcefalia?
retardo mental, paralisia cerebral, epilepsia, atraso no desenvolvimento global. Quer dizer, existem diversas manifestações clínicas do envolvimento cerebral, levando a diferenças em relação ao prognóstico dessas crianças. Algumas crianças podem desenvolver um grau de microcefalia bem pequeno e que não tem nenhum acometimento cerebral, completamente normais. Isso pode acontecer. Então, não são todas as crianças que nascem com microcefalia que vão ter envolvimento cerebral, lesões cerebrais. Em algumas crianças pode se formar um grau de microcefalia e que ao nascimento se verifica que a criança está normal, quer dizer, nem pode ficar tranquilo aí a mãe, que muitas vezes até a criança nasce com microcefalia e não vai ter nenhum problema. E não é obrigatório toda gestante infectada pelo vírus da Zika dar à luz nenéns com microcefalia, não. A desarmonia acontece apenas em 6% dos bebês e alguns trabalhos citam até 1%. Então, vamos pensar bem que muitas vezes a microcefalia pode ser decorrência de outras doenças, como a rubéola, toxoplasmose, a sífilis, infecções causadas pelo citomegalovírus. Jane, a América Latina, ela enfrentou um surto de vírus da Zika foi em 2015. Suspeita-se que a entrada do vírus no Brasil tenha se dado durante a Copa do Mundo em 2014, quando o país atravessou um período, né, de grande esperança. Veio turista de várias partes do mundo. Foi aí que apareceu a Zika aqui no Brasil, infelizmente, né? Portanto, pelo que falamos aqui, 1% só de possibilidade de ter acometimento cerebral, de maneira nenhuma há necessidade de abortar essas crianças. Elas são filhas de Deus, irmãs nossas, e merecem essa oportunidade da vida que Deus nos concede. A medicina realmente repudia essa prática abortiva. De jeito nenhum. Eu, como pediatra, cuido de crianças nessa situação e de outras, e são crianças extremamente admiráveis e que as mães têm um extremo amor por elas. O que diria o Espiritismo sobre o aborto realizado por mães portadoras de Zika? Jane, quando se preconiza a prática abortiva em nosso país, devido ao feto apresentar alguma deficiência física ou mental, o que a gente lembra? O que faz nos lembrar? Principalmente nos bancos escolares, na cadeira de história. O que aponta? Exatamente na Grécia Antiga, a cidade de Esparta, conhecida pela extrema belicosidade, intentando sempre a conquista de novos territórios e ao mesmo tempo revelando agressividade e conduta desumana contra os bebês, assassinando-os quando nasciam com algum problema, praticando o quê? É o infanticídio eugênico, isso em Esparta. Os nossos livros de história, Jane, igualmente expõem a nefasta ideologia nazista de triste memória, com seus campos de concentração onde foram executados milhões de indivíduos, inclusive crianças alemãs com deficiências físicas ou mentais. Quantas mortes de crianças, de infantes que foram devidas a experiências médicas cruéis. Pois bem, a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, esclarece que é importante permitir o curso natural de uma distonia até a morte, de forma alguma praticando o extermínio do ser em formação, e entende que os odiernos espartanos são espíritos não esclarecidos, incipientes na escala evolutiva espiritual, os quais necessitam da parte dos espiritistas muitas vibrações de amor e paz. É isso mesmo. Para todos aqueles que advogam esse processo de aborto, que as nossas vibrações sejam de amor e paz, porque nós pertencemos a uma doutrina que tem como o mestre Jesus.
Jane, eu me lembro que li certa feita que num programa de televisão houve um diálogo entre Jerome Lejeune, um dos maiores geneticistas do século XX, foi quem descobriu a síndrome de Down, com o médico abortista Monod. Pois bem, o professor Lejeune perguntou ao abortista: sabendo-se que um pai sifilítico e uma mãe tuberculosa tiveram 4 filhos, o primeiro cego de nascença, o segundo morto logo após o parto, o terceiro surdo e mudo, o quarto tuberculoso, e que a mãe ficou grávida de um 5º filho, o que o senhor faria? Monod, que preconizava o aborto, um médico abortista, respondeu: eu interromperia essa gestação. Lejeune então respondeu: então só teria matado Beethoven. Doutor Américo, agradecemos a sua valorosa participação. Mas, ainda, como palavras finais, o que o senhor diria no dia de hoje para uma mãezinha que acaba de saber que o bebê, esperado ou não, é portador de uma deficiência? Eu diria para a mamãe o seguinte: não existe o acaso. Certamente, aí dentro de você, no seu útero, nesse sublime casulo, tem alguém que merece viver. Eu diria para você, mamãe, que eu tenho uma filha deficiente. E certamente muitos irmãos equivocados teriam abortado essa filha que eu tenho se fossem filhas deles. E hoje eu vejo como é importante deixar a vida seguir o seu rumo. Pois eu tenho aqui uma filha que me dá muitos problemas, mas também me valoriza muito como ser humano e como pai, porque eu a amo intensamente. Como é importante que um pai e uma mãe valorize esse ser que está nascendo e que fará deles um verdadeiro herói, o herói do amor, não o herói dos filmes infantis, ou mesmo os heróis que os jovens adoram, mas um herói verdadeiro, que abriga um ser que necessita dessa vivência física. Bem-aventurados são todos aqueles que recebem esses seres com muito carinho e com muito amor. Que Deus ilumine a todos, principalmente a você, mãe, que foi agraciada com Deus com essa dádiva que muito poucos podem receber. Isso eu lhe garanto. Felicidades para você e para o seu querido neném. Parabéns. Que depoimento lindo, doutor Américo. Agradecemos de coração, pois a maternidade, tanto quanto a paternidade, é sempre um encontro bom, marcado por nós mesmos rumo à evolução. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, Em Defesa da Vida.